A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um diário devocional de hoje. E o tema do nosso devocional é: movimente-se por fé e rompa com o passado. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abraão tinha por volta de 75 anos quando ouviu Deus falar com ele. Numa terra de idolatria, num ambiente em que as pessoas serviam muitos deuses feitos por mão de homens. O próprio pai de Abraão, Terá, era fabricante de ídolos. E porque Deus foi dentro de um lugar, dentro de uma nação, dentro de uma família onde os costumes eram diferentes dos que agradavam a Deus. Deus olhou para o coração de Abraão e percebeu que tinha um diferencial. Deus, ele sempre age de maneira extraordinária. Talvez você esteja pensando: por que Deus? Eu? Porque o Senhor olhou para mim? Porque Deus vê no nosso coração um diferencial. Uma inclinação para a obediência. Uma inclinação para ouvir a voz dele. Deus fala com Abraão. E Deus não apenas falou, mas Deus convocou Abraão, que ainda atendia pelo nome de nascimento Abrão. Deus fez uma promessa de uma vida nova. E aquela vida incluía bênçãos materiais, proteção divina, reconhecimento de seu nome e crescimento. Mas Deus estabeleceu algumas condições. Porque sempre quando Deus nos der algo, Ele vai estabelecer algumas condições. Vai haver renúncias. Vamos precisar nos movimentar por fé. E uma dessas condições era sair da terra, sair daquele local, era deixar os seus parentes e era sair da casa do pai de Abraão. Abraão deveria deixar o lugar, Abraão deveria deixar a parentela e Abraão deveria deixar o nome da família. Preste atenção nessa última frase. Saia da casa do teu pai. Quando Deus diz saia da casa do pai, Ele não está dizendo saia da casa física, de um local físico. Ele está dizendo abandone o nome da sua família, abandone a sua tribo. Tudo que você conhecia até agora, deixa para trás, Abraão. Todas as crenças, todas as palavras, todas as atitudes, todas as manias, tudo que a sua família implantou na sua mente que era certo, deixa para trás. Sabemos que naquela época as famílias viviam em grupos, como uma tribo. E cada uma daquelas tribos era comandada por um patriarca, ou seja, um líder.
E era este líder que mandava e desmandava, ditava as regras daquelas famílias. Aqueles líderes exerciam uma grande influência e autoridade sobre seus descendentes, tanto nas questões religiosas como sociais. Com quem casar, que Deus adorar, que comida comer, que vida levar. Aqueles patriarcas influenciavam diretamente. Deus está dizendo, agora você não vai ser mais influenciado pelo homem, Abraão. Agora você vai ser influenciado por mim. Abandone tudo que você conheceu até agora. Dá um reset na sua mente. E agora você vai viver aquilo que eu te disser que é para viver. Você vai viver como eu quero que você viva. Foi isso que Deus fez com Abraão. Por isso, quando Deus chama Abraão, Ele não pede apenas que ele deixe o lugar e as pessoas, mas que ele rompa também com o passado. Que ele rompa com as influências familiares, com as crenças, com os costumes e com tudo aquilo que pudesse impedir Abraão de viver o novo de Deus. Para Abraão viver as promessas, ele deveria se movimentar por fé. Ou seja, sair do lugar que era cômodo e ir para agora um lugar desconhecido. Abraão também deveria romper com o passado, ou seja, deixar para trás toda a crença, toda herança familiar que o pudesse impedir de ser um novo homem, de viver como um escolhido de Deus. E por que isso, irmã Carla? Por que tudo isso? Porque tem lugares que não são propícios para Deus cumprir promessa. Tem ambientes que não são propícios para Deus cumprir promessa. São ambientes corrompidos. São ambientes engessados, com pessoas com mentalidades engessadas. Pessoas que não estão preparadas para ver a gente seguir um rumo diferente. E muitas das vezes Deus vai precisar nos mover desse lugar. Deus vai testar a nossa fé, a nossa confiança, nos movendo desse lugar. Mas Deus jamais vai obrigar alguém a deixar aquilo que não quer deixar. Deus não obrigou Abraão a deixar. Deus convidou Abraão para deixar e Abraão obedeceu. Porque tem situações que Deus vai exigir de nós obediência. Deus não nos obriga. Ele testa a nossa obediência. E nós teremos que nos mover, dar um passo de fé. E nos mover por meio dessa fé. Tem ambiente que nos leva ao comodismo, que nos impede de mudar, porque estamos tão enraizados naquelas crenças, nos costumes familiares, que a gente não consegue viver uma vida nova. Não tem como viver o novo de Deus permanecendo em ambientes velhos. Ambientes que nos impedem de mudar, ambientes que te impedem de crescer, ambiente que limita a sua mente, o seu potencial. Por causa de costumes velhos, crenças velhas. Eu posso te dizer uma coisa, minha irmã. O problema não é você. Não está em você, eu não mudo, as coisas não melhoram, eu vivo a vida e entra ano e sai ano, eu continuo igual. O problema não é você. O problema é o ambiente que você insiste em permanecer e as pessoas e crenças que você insiste em carregar. Deixe o velho no passado, flua no novo de Deus. Abre espaço para viver o novo. Você não precisa de permissão de homens quando já recebeu a permissão de Deus. Você não precisa de chamado do homem quando você já recebeu o chamado de Deus.
Esse chamado para deixar lugares, velhas atitudes, pessoas que não fazem parte dessa nova vida, deixa elas irem. Por mais que sejam costumes e atitudes de família, não combina com o que Deus quer para a sua nova vida. Viver com Deus é um ato de coragem. Vamos precisar de coragem, vamos precisar de fé para obedecer, mesmo sem ver. Então se movimente pela fé. Se Deus está dizendo sai, deixa para trás, então não tenha medo. Porque Deus jamais nos manda deixar algo bom para trás, se Ele não tiver algo muito melhor para nós na frente. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.